o sol se apagou. Amáveis irmãos e amigos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus, daqui do campo de Arraial da Ajuda, onde temos o nosso pastor-presidente, pastor Erivaldo Santos de Oliveira. A nossa lição é a lição de número 13, é a última lição do primeiro trimestre, e hoje nós estaremos encerrando esta lição, e que os irmãos, que Deus vos abençoe, e que nós possamos ter assim uma bela lição em nome de Jesus. Amém. Deus Pai o abandonou. Muito bem, querido. Vamos ficar de pé, vamos continuar a ficar de pé. Nós vamos iniciar, a lição. Tá? Glória a Deus. A lição de número 13, olha aí o título da lição, O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós temos aí, em particular, o texto áureo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vamos partir agora para a verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora fazer a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero a participação de todos. Aonde tiver vírgula eu vou parar e os irmãos continuam, tá certo? Amém? Amém. Então tá ali. A nossa leitura está no evangelista, no apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, tá? Você que está sem lição aqui, tem Bíblia, pode acompanhar também do material que está aqui na parede. Muito bem. Versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não creis, como crereis? Se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Deus abençoe os professores obreiros, podem se assentar. Meus amados irmãos, é o encerramento desse trimestre, na verdade. Foram-se 12 lições e já de antemão eu quero agradecer aos irmãos, os professores, que estiveram aqui conosco este
estes 3 meses, na verdade, tá certo? Hoje é a lição de número 13. A nossa leitura bíblica em classe está ali no capítulo 3, aonde a gente já sabe daquele encontro de Nicodemos com Jesus. Mas aqui a gente vai ter oportunidade de tirar algumas dúvidas a respeito desta nova doutrina do Mestre. Até por conta, Israel vai ficar totalmente esquerdecido quando Jesus vai trazer esse novo testamento, essa nova doutrina, que na verdade é o nascer de novo. E graças a Deus nós fomos alcançados por essa doutrina que Jesus nos trouxe através, claro, da sua palavra, que é o Evangelho. Tá certo? Então, a lição, ela tem esse objetivo geral, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E eu trago logo uma receita para este tema, dizendo o seguinte: uma vida na terra com valores e princípio no céu. Então a gente vai trabalhar muito essa questão aí, vou repetir, uma vida na terra com os valores e princípio no céu. A gente está aqui, mas o nosso raciocínio, o nosso pensamento está todo voltado para o céu. E evidentemente também é que de lá é que vem a nossa resposta. Tá? Então, é através disso que nós vamos fazer algumas pontuações. Alguns objetivos específicos, alguns tópicos. O primeiro, a gente vai apresentar o nascimento do novo homem. No segundo tópico, a gente vai tentar explanar a justificação do novo homem. E o terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. É uma bênção essa lição maravilhosa. Está aí a introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não é possível, não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Tá? E eu coloco em cima, dizendo o seguinte: a grande maioria só nasceu uma vez, que é da família adâmica. E é nesse ponto que nós vamos contextualizar. É necessário que todo ser humano ele venha ter a segunda oportunidade, o segundo nascimento, se ele quiser obter a salvação. Então, quero que os irmãos assim possam até nos ajudar. Não é um assunto tão fácil, é uma doutrina que não é tão fácil de ser explicada na classe. Principalmente a doutrina da justificação, da regeneração, não é tão fácil. Mas nós temos nesta noite aqui conosco o nosso grande amigo e consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele que entre nós nos dá essa sabedoria, nos renova o nosso raciocínio para a gente entender, na verdade, do ponto de vista não só humano, mas do ponto de vista espiritual, na verdade, o que significa nascer de novo. É necessário que não só a igreja, mas no contexto nacional, no contexto internacional, que as pessoas têm que entender, na verdade, que para buscar o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Ainda na introdução dessa lição, nós temos o nascimento do homem, a famosa doutrina da regeneração, e temos ali alguns contextos da palavra regenerar, que quer dizer gerar ou produzir novamente, formar-se, revivificar e dar nova vida. A palavra regenerar e a palavra nascer novamente, ela está no mesmo contexto. Não tem, assim, diferenças, tanto regenerar como o nascer de novo não tão, assim, muito fora do contexto, tá certo? Então, a gente traz já de antemão a questão da regeneração. A gente precisa ser produzido de novo. A palavra de Deus vai nos trazer nova vida, e é nesse contexto que nós vamos trazer. Dentro do capítulo 3, nós temos aí a figura de Nicodemos. Não é nem mais necessário eu trazer aqui uma explicação, na verdade, quem foi esse homem que foi se encontrar de noite com Jesus para saber novamente a respeito dessa nova doutrina. Na verdade, Nicodemos, ele já tinha se maravilhado de alguns
acontecimento que Jesus tinha colocado dentro dali de Israel. Ele tinha presenciado algumas maravilhas, alguns milagres, então coube a ele, na verdade, ir até Jesus para saber de perto. Esse homem, ele é um doutor da lei. Ele não é só um doutor da lei, como ele era um dos principais do Sinédrio, né? Fazia parte ali, tanto dos saduceus, dos fariseus, era o Senhor Nicodemos. A gente pesquisa, na verdade, depois desse tanto contexto, na verdade, uma pergunta fica no ar. Será que Nicodemos, ele alcançou a salvação? Será que depois disso tudo, será que depois dele ter visto, ter presenciado, será que Nicodemos, depois de ter esse encontro com Jesus, alcançou a fé, na verdade? A Bíblia, na verdade, não te dá esse parâmetro. Mas a gente pesquisando mais um pouquinho, até dentro da Bíblia, a gente vai perceber, na verdade, que esse homem, ele alcançou a salvação através da fé em Cristo Jesus, na verdade. Muito bem. Sabemos que a lei nunca pode aperfeiçoar ninguém por conter somente sombra dos bens futuros. Evidentemente que esse homem, não só ele, mas todo um sinédrio, toda uma nação estava debaixo de uma lei, estava debaixo de ordenanças, entendendo eles, se porventura eles viessem a ver a lei nitidamente, ao pé da letra, eles tinham o direito de alcançar essa salvação. E a gente vai entender a nova doutrina de Cristo, na verdade, que a lei por si só, ela não salva ninguém. Então, dentro desse contexto, a gente pode até fazer, né, uma diferença entre a graça e a lei, na verdade. Mas é preciso a gente pesquisar mais a fundo, porque essa lição, na verdade, ela fala muito com a gente. Muito bem. Está aí o primeiro tópico da lição, o nascimento do novo homem. A gente tem ali, no primeiro ponto, nós temos ali, na sua lição, está escrito assim: nascido não do sangue e nem da carne, isto é, não é nascido de méritos humanos, nada disso. Por exemplo, temos ali já o que João traz para a gente no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz, Jesus está dizendo: mas todos quantos receberam Deus lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O foco nosso aqui a respeito desse novo nascimento é que o primeiro nascimento, o nascimento biológico, ele não traz nenhuma prova contundente que somente através do nascimento biológico a gente tem validade do reino de céu. Todos aqui, todos nós, tivemos o primeiro nascimento. Nós nascemos da vontade da carne. Ok, muito bem. Mas com o passar do tempo, a gente entendeu, através do Evangelho, através associada numa fé, a gente entendeu que precisaria nascer novamente. Só que esse nascer novamente, já de antemão, isso aqui não é méritos nossos. Não é mérito das nossas obras, não, pelo contrário. Isso aqui é mérito de Cristo, mediante a cruz do Calvário. Então, a gente precisa entender já desde esse ponto principal. O nascer novamente é necessário uma palavra: crer. Então, somente crer, na verdade, é que debaixo de uma graça que foi nos favorecido, é que a gente pode, na verdade, obter essa tão graciosa salvação. Então, é nesse contexto que nós vamos comentar nessa noite. Então, o retrato aí do primeiro casal, aliás, o primeiro casal a gente tem trazido desde a primeira até essa última lição. Esse casal adâmico, Adão e Eva, essa natureza pecaminosa, a gente, na verdade, veio deles também, como todo mundo veio, mas esse nascimento do homem e da mulher para o reino de Deus não tem nenhuma validade.
A pessoa pode nascer numa família evangélica, pode ser filho autêntico de um pastor, mas se ele, na verdade, não tiver o segundo nascimento, ele não tem validade nenhuma no reino dos céus. Aqui nós temos algumas imagens, tá? E essa imagem, ela está logo no início da mensagem de João Batista, tá? É a mensagem do arrependimento. Não existe, a gente precisa entender uma coisa, não existe novo nascimento sem primeiro conciliar a questão do novo nascimento. E a gente, quando adentra no Evangelho de Mateus, de João, a gente já percebe que a mensagem centralizada é a mensagem do arrependimento. Quando a gente olha para ali, para aquela víbora, a gente já lembra aquelas primeiras palavras de João Batista, né? Ali quando muita gente iria ao encontro dele confessar as suas culpas, se humilhar diante de João Batista, e a mensagem dele era essa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, né, da ira vindoura, na verdade. Então, a questão, quando ele falava essas palavras, raça de víboras, é como se ele está dizendo o seguinte, porque a víbora representa a serpente representa Satanás. Era uma mensagem muito que dura, na verdade. Mas era uma mensagem que as pessoas que estavam entendendo a mensagem, até por conta, ele dizia que era chegado o reino de Deus. E através do batismo, que a gente vai ver isso daqui a pouco, que era uma exposição de fé, uma exposição da pessoa querer aquilo de novo, era através desse batismo que se dava ali o arrependimento das pessoas. E a gente entende que não ia poucos ao encontro de João Batista. E a outra questão era essa mudança. A pessoa entrava ali como essa imagem, evidentemente como essa imagem, e dentro daquele testemunho vivo, aquele testemunho expositivo, depois disso ele precisava entender que ele deveria ser uma nova pessoa. Quer dizer, de víbora ele passava agora a ser ovelha. E eu digo para os irmãos, e esta é uma dificuldade de muitos cristãos. Essa palavra arrependimento, ela está contextualizada com a nossa vida, com o nosso interior. E essa mensagem de João Batista, ela mexe muitas das vezes conosco também. E não é só para os fariseus, os saduceus, o povo de Israel que tinha se distanciado de Deus. Não, essa mensagem, claro, é evidente que mexe muito, às vezes, com a gente, porque muitas das vezes a gente não quer sair daquilo que a gente entende que a gente é, e para se tornar, na verdade, uma imagem de uma ovelha. E a gente vai entender isso aí mais tarde. Quem se deixava batizar declarava que cria nessa série de pregação. Essa série de pregação tinha que ser voltada à humilhação e o arrependimento. E nós temos aí alguns precursores. Primeiro é João Batista, ele abre o caminho para Jesus. E o segundo que traz essa mensagem é o próprio Jesus de Nazaré. E o terceiro a continuar com a mensagem do arrependimento é os apóstolos, na verdade. Temos aqui algumas bases, né? João Batista, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jesus, arrependam-se, pois que o reino de Deus está próximo. E Pedro, ele vai dizer isso no capítulo 2, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De antemão já vê a dificuldade, tanto dos apóstolos para João também, e trazer essa novidade. Até por conta, a nação, o povo judeu, juntamente com o povo romano, não estava acostumado agora com essa nova doutrina que estava chegando ali no território judaico, na verdade. Era uma coisa estranha. Quer dizer que para a pessoa alcançar o reino de Deus, a lei agora não era tudo para eles. Tudo agora era novo, e para que as pessoas alcançassem o reino de Deus agora, seria pela fé. E quem traz essa nova doutrina agora, a primeira pessoa que vai proclamar essa doutrina é João Batista. É perseguido, é decapitado. A segunda pessoa, né, desaparece João Batista, entra Jesus no cenário. Jesus traz a mesma mensagem de João Batista. E, evidentemente, que não vai durar muito tempo.
vão matar Jesus também. Os apóstolos, logo após o Pentecoste, né, traz a mesma mensagem. Pedro está trazendo essa mensagem, e depois que ele encerra esse discurso, ele vai ser preso também. Então, essa mensagem do arrependimento, trazido para o mestre aqui, trouxe um abalo assim, muito grande nesse contexto daquela época, na verdade. E evidentemente que a igreja foi perseguida, os irmãos foram mortos, porque, claro, que Israel não aceitou, os judeus não aceitou, e terminaram que ceifando vidas de muita gente. Mas a nova doutrina é: arrependei-vos e convertei-vos, na verdade. Essa seria a nova doutrina para se alcançar a salvação, e não seria mais pelos méritos da lei. Não seria mais pelos méritos da lei de Moisés, da lei abrâmica, na verdade. O povo durou ali anos e anos debaixo do pé da lei de Moisés, estava acostumado de observar a lei. E a lei sendo rigorosamente observada, principalmente, né, pelos doutores da lei, eles teriam aptidões para alcançar o reino de Deus. Jesus chega dizendo que a lei não é obstante para alcançar a lei, e que a lei ela é alcançada pela graça. Não é assim? Se os irmãos concordam, pode dizer amém. Amém. Bom, Paulo diz, capítulo 5, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem, voltando um pouquinho para a figura de Nicodemos, era um fariseu zeloso, e com toda a sua religiosidade ele estava familiarizado com a ideia de que a salvação era obtida pelo esforço humano, pelas boas obras da observância da lei. No entanto, o ensino de Jesus confronta esse conceito equivocado, mostrando que a salvação, na verdade, é um dom de Deus. Tá? Só para a gente, assim, entender mais um pouco na questão de Nicodemos, uma pessoa totalmente observador da lei de Moisés, e entendendo ele que através dos seus próprios esforços religiosos, ele já estava em primeiro lugar para herdar o reino de Deus. Aí, claro, Jesus vai mostrar para ele teve muita dificuldade de compreender o que o Senhor estava tentando falar para ele, que não era o que o Senhor estava falando para ele, não eram as coisas terrenas, mas eram algo espiritual. E Nicodemos, sendo esse mestre da lei, ele teve dificuldade de entender o que o Senhor estava tentando conversar com ele. Muito bem, no ponto 2, nascido de Deus. Mas o que é, na verdade, o que significa nascer de Deus? Significa nascer, eu não consigo ler, do poder, significa nascer do alto, do poder do Espírito Santo, mediante a sua palavra. Eu disse no início, na verdade, que o novo nascimento para o ser humano, no caso, o pecador, na verdade, para se chegar a Deus, ele vai precisar, na verdade, da atuação do Espírito Santo, para que ele seja novamente essa nova pessoa, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptibilidade pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, tá? Aí, claro, capítulo 1 da primeira carta, né, que Pedro está escrevendo. Ele está dizendo que, sendo novo gerado, não só de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa semente, ela tem um nome, essa semente, ela tem os nomes de misericórdia, o nome da graça, é outra semente. Uma semente que, quando ela cai no solo, para ela dar fruto, ela continuar, ela primeiro tem que morrer, na verdade. E é uma analogia que a gente traz para o ser humano. E muitas das vezes a gente temos que morrer para reviver, na verdade. Então Pedro ele traz essa questão de uma semente, ele traz essa analogia para o pessoal entender, na verdade, que não é de uma semente corruptível, mas ele tem que renascer da incorruptibilidade. Ainda na primeira carta de Pedro, outro versículo interessante, ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Pedro está trazendo para nós é que
A gente não tem em nada em se gloriar. O que a gente é, o que a gente quer ser, o que a gente está sendo, na verdade, não é mérito humano, na verdade. A gente nunca vai poder se gloriar aquilo que a gente alcançou. Na verdade, isso é mérito de Cristo dentro do Calvário. Um contexto geral de Cristo é baseado ali na cruz do Calvário. Perceba que o apóstolo João está dizendo que o nascimento biológico de um homem jamais poderá determinar o seu nascimento espiritual. A gente compreendeu isso aqui no início da nossa ministração, na verdade, que o nascimento biológico ele não tem nenhuma validade mais para o reino de Deus. A gente temos que nascer novamente de uma maneira totalmente espiritual. O nosso nascimento, a Igreja de Cristo aqui é outro nascimento, e é um nascimento totalmente voltado para as questões espiritual. No ponto 3 nós temos o nascido da água. O batismo em água não salva. O batismo é uma declaração pública, é um ato exterior de que eu estou conectado com Deus. Entenda que eu estou trazendo aqui uma visão literal, não é um batismo espiritual. A questão de eu querer me batizar, após eu querer Cristo, mas querer o batismo na água, tudo bem, assim, é um direito meu, na verdade, todo crente, toda pessoa após aceitar Cristo, na verdade é bom que ele dê esse testemunho. É bíblico que a pessoa se batize de verdade, mas só o batismo na água, isso não é validado para a salvação, na verdade. Isso aqui, o batismo na água é uma declaração, tá? É uma declaração que você fez pública, que a partir dali você está se tornando uma nova pessoa, tá certo? Mas isso não estou dizendo que você não deixe de se batizar. Sim, claro, todo novo convertido, toda pessoa que quis se aproximar de Cristo, ele tem que ter essa vontade de ir descer as águas. Tá? Não sei se os irmãos estão me entendendo. Esse batismo aqui é um batismo literal. O nosso batismo espiritual está ali, ó, naquele ato lá, no ato totalmente na cruz do Calvário. Esse aí é o batismo do crente, esse é um batismo de verdade. Ainda nesse contexto do nascido em água, eu tenho aqui o capítulo 3, o versículo 5 e 6 do apóstolo Tito. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O sexto, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso aqui é fato, ele tem esta revelação. A questão do novo nascimento não é pela nossa própria justiça, pelas nossas próprias obras, claro que não, mas isso é obra do Espírito Santo dentro do crente, dentro da pessoa que entendeu que ele precisa renovar os seus conceitos, mas tudo isso tem que ser diretamente voltado para Cristo. Tudo, na verdade, tudo, os nossos atos, o que nós fazemos, tudo tem que ser voltado para Ele. Senão também não vai ter nenhuma validade essa questão de nascer de novo. O batismo em si, ele é um ato de fé, na verdade, né? A gente percebe que dentro da lei, para a pessoa, a lei, ela cortava na carne a questão da circuncisão, tá? Mas com essa nova doutrina agora, a nossa circuncisão, ela está aqui dentro, está dentro de você de verdade. Tá? Então, na verdade, o batismo, ele se refere como um ato de fé. Deixa eu voltar ali um pouquinho, ao lado direito, a gente vai estar ali, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Muito bem, está ali ainda. No quarto ponto, nós temos nascido do Espírito Santo, para fechar esse primeiro tópico. Aí eu trago mais um versículo: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Tá? Jesus está trazendo essa alegoria do vento com o Espírito Santo.
Na verdade, o vento ele entra aqui porque o vento em si, ele traz vários atos favoráveis para o ser humano. Se a gente entender a questão do vento, ele vai mover moinhos, ele vai mover cataventos, ele vai mover águas, ele vai mover barco à vela para um barco sem motor pescar. Então, o vento aqui é de grande necessidade para o ser humano. Então, ele está trazendo o vento, ao mesmo tempo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente não consegue ver, ninguém consegue enxergar o Espírito Santo. Mas sem ele, sem a atuação dessa pessoa, a gente não pode dar um passo sequer. Então, ele está trazendo a questão do vento, aonde o vento sopra, aonde ele está, a mesma coisa, ele está dizendo, é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele está ali, ele está fazendo uma validação, na verdade, o Espírito Santo na vida da pessoa. Ainda que ninguém veja, tá? Mas ele está atuando, é ele que está nos ajudando, e sem ele a gente não vai para canto nenhum. O tópico 2, aí vai mudar o contexto um pouquinho, é que vai falar agora dessa nova doutrina, que vai falar da justificação do novo homem. E no primeiro ponto nós temos ali a inutilidade da justiça humana, tá? Aí agora a gente vai entender essa nova doutrina bíblica, que é a questão da justificação, e de antemão a gente já vai compreender que isso não é mérito de ninguém, isso é mérito da cruz. Isaías, ele traz para a gente o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiça como um trapo da imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, tá? Do ponto de vista, Isaías já dá aqui para a gente algumas características do velho homem, na verdade, quem é ou quem era esta pessoa antes dele alcançar essa graça imediata. Até por conta nossa aqui, ninguém por si só pode se autoproclamar justo. A gente vai compreender isso dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, que a questão da justificação é mérito exclusivamente do sacrifício de Cristo no Calvário, tá? Pergunta: você é justo? Pela palavra, sim, né? Isso aqui, claro, é um dos principais atributos de Deus, é a justiça, evidentemente, mas todos aqueles que é conectado com Ele tem que ter esse mesmo atributo de Deus dentro da gente. Se não for assim, a gente não pode dizer que a gente agora é nova pessoa em Cristo Jesus, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Lembre-se, você não é pecador porque peca, você peca porque você é pecador. O homem natural não é ligado em Cristo, ele é ligado na velha natureza, na natureza adâmica. A velha natureza que herdamos de Adão não nos faz gostar do pecado, somente o novo nascimento pode romper esse vínculo. Aí eu me lembro que na década, voltando para a década do ano 19, um pastor muito renomado, ele fazia missões, e dentro das suas pregações para grandes multidões, final chegou um homem totalmente moribundo, daquele jeito, sabe, aquele homem só o trapo mesmo. Então, quando ele acaba essa pregação, vem esse tipo de homem, totalmente daquele jeito, todo rasgado, todo moribundo, alcoolizado. E esse homem chega para o pastor e diz: pastor, graças a Deus que o Senhor me salvou. E ele disse: não, é verdade. Dessa maneira que você está aí, foi eu que te salvei. Porque, na verdade, se fosse Cristo que te salvasse, você não estava desse jeito. Então, o que o pastor quis dizer para aquele homem, na verdade, que toda essa questão da regeneração, da lavagem pela palavra, dessa mudança de conceito, de atitude, tem um mérito aqui. O mérito é validado somente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como é que Deus olha, como é que Deus, o Pai, olha
você agora sendo justo? Como é que é o olhar de Deus para mim, diante de uma pessoa que, depois da minha lavagem pela palavra, eu me declaro justo? Evidentemente que quando Deus, ele vai olhar para mim, primeiramente, Cristo está entre eu e Deus. Deus, ele vai olhar para mim com a de justiça, mas primeiro, o Pai, ele vai olhar todo aquele sacrifício de Cristo, ele olha para o Filho dele até chegar na minha pessoa. Então Deus, ele olha a minha justiça não é pela minha pessoa, mas ele olha a minha natureza de justo através do Filho dele. Então Cristo, ele está no meio disso aí, porque o homem por si só não pode se declarar a questão da justificação, ele ser justo por si só. Então, quem está no meio disso tudo aqui é o próprio Filho, que é Cristo, através da cruz do Calvário. Eu abro aqui para alguns dos irmãos a questão da justificação. A questão da justificação, estou no ponto 3 e vou voltar um pouquinho, tá? A questão do novo homem ser justo, ele passa pelo esse olhar de Deus clínico, na verdade. Até chegar na minha pessoa, tá? O único meio aqui, ele vai passar por isso aqui. O olhar de Deus, tá? Para enxergar em mim essa perfeição, o olhar dele vai primeiro, passa pelo seu Filho. Ele vê todo ali um sacrifício perfeito, porque nós somos redimidos, né, através de um sacrifício, e esse sacrifício foi perfeito, na verdade, e para Deus enxergar essa perfeição em mim, o primeiro olhar de Deus é voltado diretamente pelo seu Filho. Quando nós aceitamos a fé, a nossa roupa é trocada, tá? No mundo espiritual, Deus coloca na nossa roupas novas, e essa roupa são roupas de justiça, na verdade, tá? E, na verdade, quando a gente recebe essa nova roupagem de Deus, a gente temos que ter e mostrar algumas dessas características do novo nascimento. São várias características para a gente mostrar a público, na verdade, quem sou eu agora, tá? Quem é o presbítero Isaac, esse novo homem que nasceu novamente? Uma característica, né? Morre para si mesmo, Cristo torna-se seu tudo, não anda na prática do pecado, ama a prática da justiça. Evidentemente que tem outras características atuantes na vida do crente. Quando a gente recebe isso, através de Cristo, nós temos que mostrar para o mundo, na verdade, quem somos nós agora. E é validado a gente mostrar isso na prática. Tá certo? Por exemplo, morrer para si mesmo. Estou crucificado com Cristo. Olha que Paulo quer dizer para nós, né? Eu agora estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito forte, na verdade. E nós temos algumas bases, né, nas cartas paulinas. Por exemplo, versículo 8 de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, na verdade, tá? A questão da justificação não é mérito humano, não. Isso, na verdade, isso aí claro, é mérito da graça de Deus ali atuante na cruz. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, a questão da justificação é um dom de Deus, que é a graça voltada em Cristo Jesus. Muito bem, aí o ponto 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Vou só ler aqui uma passagem de Hebreus, no capítulo 10. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, tá? Evidentemente que esse escritor aqui, ele está fazendo uma comparação, colocando uma diferença entre, na verdade, a lei de Moisés e, na verdade, a questão da doutrina de Cristo, na verdade. A lei, ela foi escrita em pedra, a gente sabe disso, mas a nova lei, ela agora é escrita aqui dentro. É dentro do ser humano que Deus fez questão de escrever
a lei dele, na verdade. E isso é uma diferença, é por isso que a gente chama essa doutrina de uma maravilhosa doutrina, porque ela é uma doutrina difícil de compreender, porque, na verdade, as pessoas naturais, elas não compreendem a questão da justificação, isso que o Lamy falou aqui agora, tá? Lamy, imagine um ser humano, tá? Imagine o pior pecador, imagine um assassino, imagine uma pessoa de mau caráter, de mau índole, inaceitável na sociedade. E de repente, atua nele um poder, uma graça, né? E essa pessoa aqui, condenado pelos homens, agora esta pessoa se acha justo diante de Deus, na verdade. Então isso não é uma doutrina qualquer, isso é uma maravilhosa doutrina, e só quem pode revelar esse mistério para a gente, eu na verdade não posso explicar isso para você, não, eu não posso, tá? Agora o Espírito Santo, na verdade, é ele que tem escrevido isso dentro da gente, A gente tem que ter o cuidado, quando a gente aceita a fé, que a nossa fé é crer no Evangelho, a nossa fé é crer no Evangelho, é crer na palavra, na verdade. E tem muita gente, depois que aceita essa fé, aceita Cristo, né, como seu Salvador, e ainda fica trazendo na sua consciência todas aquelas maldições do pecado ainda. A pessoa se acha ainda incapaz, né, de compreender a justificação de Deus na vida dele. Se você crê, né? Se você aceitou essa fé dentro de você, você agora é livre de toda condenação que alguém pode lhe apontar, tá? Então, é isso que nós temos que compreender, na verdade, o poder do Evangelho, o poder da graça, né, atuante ali na pessoa de Cristo Jesus. Nós somos livres, mas muitas das vezes que a gente vê aí é um cristão que não compreende, está na igreja todo dia, mas não compreendeu ainda que ele é livre, que Deus o justificou, que ele não tem mais agora nada que prestar conta para Satanás. Tá certo? Então, essa aí, só quem pode, na verdade, nos trazer esse mistério da justificação, na verdade, é o maravilhoso Espírito Santo. Claro que é por meio desta palavra que a gente vai compreendendo, né, essa doutrina bíblica, a doutrina do novo nascimento, e está dizendo no ponto 3 agora que o novo homem, ele é justo. O novo homem, ele é justo, e nós temos base bíblica para isso. E aí nós temos aí, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E é isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos nesta noite. Paulo diz isso para a gente, tá? E na verdade, essa paz que Deus deixou agora da gente ter isso dentro de nós, Deus, através de Cristo, gerou aquela sentença, né, impagável que o ser humano tinha, mas Cristo levou tudo isso para ele. Através do sacrifício, Cristo pagou, tá, essa conta que era impossível de ser paga. E pela fé, agora, nós podemos dizer que nós temos essa paz e essa perfeição diante de Deus. Tá certo? Muito bem. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Aí eu convido os irmãos, na verdade, para a partir do capítulo 5 até o capítulo 8, a carta que Paulo está escrevendo, na verdade, está nos instruindo a questão dessa justificação, através da obra redentora de Cristo. Uma pessoa que é nova criatura, ele pode sim se considerar justo, mas uma coisa é fato, não é pelas nossas obras, tá? Isso chama-se graça, isso chama-se sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é mérito meu, e eu acredito piamente que não é mérito de nenhum irmão que está aqui me ouvindo nesta noite. Tá? A gente não tem mérito nenhum de auto se intitular justo diante
de ninguém. Só através de Cristo é que a gente pode alcançar. O novo homem é justo, o olhar de Deus passa por Cristo, até chegar, né? Até chegar no ser humano. O sacrifício de Cristo nos possibilitou um novo status. E por último, no tópico 3, aí é outro patamar, é a doutrina da santificação do novo homem. A santificação, na verdade, é como um processo, está aí lá no tópico, no ponto 2. E ainda no tópico 3, a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. E a santificação não é algo, na verdade, que acontece de um dia para o outro. É o principal atributo de Deus, é a santidade. Até por conta, por ele ser santo, não é que Deus vai exigir que você seja santo. O novo nascimento já pede isso, tá? A gente temos que viver em santidade. A gente temos que viver em retidão e não olhar mais para aquela natureza que a gente passou tanto tempo esmagado, né, pelo inimigo. Mas a primeira doutrina da justificação, a gente compreende, e para chegar até o patamar da santificação, a gente temos que andar de mãos dadas com Deus. Temos que se tornar amigo de Deus, independente de situações, independente de qualquer conceito, a gente temos que fazer igual Abraão, se tornar amigo de Deus. Meus irmãos, quero agradecer a todos, tá? Quero agradecer a todos esta noite, participar desta nossa última aula do trimestre, tá? Que Deus venha, assim, lhe dar boas novas, lhe abençoar de uma maneira muito grande. Amém? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, encerrando o primeiro trimestre, já estamos aqui de posse da lição do segundo trimestre, carta de Paulo aos Efésios, que vai falar da igreja eleita. Lição essa que nós abordamos no ano de 1999. Então está aqui uma oportunidade única para a gente iniciar com chave de ouro o nosso segundo trimestre. Deus abençoe os irmãos.